ok? Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, obrigado por tua santa palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Ministre aos nossos corações aquilo que está no teu coração. Senhor, que na minha limitação, teu Espírito Santo possa trabalhar para alcançar as mentes, e que a nossa mente seja levada cativa aos céus, e que Cristo seja glorificado, pois é no nome dele que oramos, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Irmãos, o tema da mensagem desta manhã é a igreja de Laodiceia. Sintomas, causas e a cura da perda do fervor espiritual. Eu não vou fazer uma introdução longa, porque eu quero ir direto ao ponto, quero ter um tempo de oração com a igreja. E o texto que nós lemos é um texto dentro de uma experiência que João teve na ilha de Pátimos. Ele estava exilado, e o Senhor Jesus vem ao encontro dele. E então ele recebe mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia. E uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. Laodiceia, como todas as demais igrejas, vão receber um diagnóstico, vão receber uma recomendação e vão receber uma promessa. E diante dessa palavra, eu creio que Deus quer trazer avivamento sobre a nossa igreja. Irmãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Se as pessoas ainda não acordaram, se você ainda não acordou, chama a sua atenção para prestar atenção, porque os sinais estão aí. Nação contra nação, reino contra reino. Está diante de nós podemos falar que a culpa é do ser humano, mas de alguma forma tem que se cumprir a palavra com esse aquecimento global. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Chile? Fiquei assustado com o que eu vi ontem no Chile. O que está acontecendo na Ásia, o que está acontecendo na Europa. Jesus está às portas, e a sua palavra está se cumprindo, a sua palavra é fiel e verdadeira. E ele se apresenta à igreja de Laodiceia justamente como aquele que diz, como aquele que é o Amém. Ele diz, estas coisas, versículo 14, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, quer dizer, ele é aquele que tem a palavra final. A palavra dele é a palavra final. E ele então escreve uma carta para essa igreja, direciona uma carta para essa igreja, ao anjo dessa igreja, a liderança, para chamar a atenção de uma igreja que está fria, apática, indiferente. Uma igreja que não está fazendo a diferença. E segundo muitos especialistas, teólogos, escatologistas, dizem que a igreja de Laodiceia marca os tempos que nós vivemos. Fala dos dias atuais, desse tempo de indiferença e ao mesmo tempo de complacência, e nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas quero pensar com vocês sobre os sintomas de uma igreja que perde o fervor espiritual, de crentes que perdem o fervor espiritual. E que aqui no versículo 15 e 16 ele diz assim, conheço as obras que você realiza,
que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavra forte! Que palavra forte! Jesus diz, olha, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma das características que Jesus faz quando ele vai trazer uma mensagem para cada uma das igrejas do Apocalipse, é que ele procura contextualizar a mensagem com aspectos da cidade, da localidade em que ela está inserida. Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela tinha 10 quilômetros ao norte, a cidade de Herápolis. E Herápolis era a Olímpia. Sabe Olímpia, a cidade de Olímpia? Eu fui em Olímpia nas minhas férias, onde tem as águas termais. Então, 10 quilômetros ao norte de Laodiceia ficava essa cidade que tinha as águas termais, águas que eram terapêuticas. E 16 quilômetros ao leste ficava a cidade de Colossos, cujas águas eram frescas, eram águas puras, água potável. Porém, a cidade de Laodiceia ela não tinha água suficiente para atender as demandas da cidade. Então ela canalizava a água das fontes quentes de Denizli. E qual é o grande problema? O problema é que a água que vinha pelos aquedutos até a cidade de Laodiceia, ela não tinha tempo suficiente para esfriar. Ela chegava morna na cidade. Suas águas, então, eram impróprias para beber. Todos que bebessem as águas de Laodiceia tinham problemas de náuseas, tinham problemas gástricos, tinham problemas ruins para o seu corpo. As águas eram cheias de sais minerais, as águas eram cheias de substâncias que provocavam náuseas e vômitos. Sabe por que eu acho forte, irmãos, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, considerando o seu contexto? Porque quando Jesus diz que ele está a ponto de vomitar da boca dele as águas, essa igreja, o que ela produz, significa que a igreja pode provocar náuseas em Jesus. Isso é muito forte. Imagina Jesus dizer, olha, vocês me causam enjoos, vocês me causam náuseas. É uma declaração devastadora. Vocês não são nem frio, vocês não são nem quente, nem frio. Por isso eu vou vomitá-los. E o que isso revela? Revela que a igreja de Laodiceia tinha um problema sério de esterilidade espiritual. Esterilidade. Sabe o que é ser estéril? Estéril é não ter fruto, é não gerar. É ser incapaz de gerar vida, produzir. Essa igreja era uma igreja estéril, uma igreja que não gerava vida. E o mais agravante está no versículo 20. A maior razão, irmãos, que mostra como essa igreja foi perdendo o seu fervor espiritual. No versículo 20, que o pessoal usa muito para pregar, para evangelizar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Qual é o problema da igreja de Laodiceia? O problema da igreja de Laodiceia é que o dono da igreja está do lado de fora. Você imagina uma igreja que está funcionando, que tem culto, que tem palavra, que tem doutrina, que tem ensinamento. Eu ouvi um comentarista dizer algo que é interessante. Jesus não destaca problemas morais nessa igreja. Não há problema moral. Ele não destaca nenhum problema moral nessa igreja. Como ele vai destacar na igreja de Tiatira. Jesus não destaca nenhum problema doutrinário. Jesus não destaca nenhuma heresia, nenhum problema. Essa igreja aparentemente era uma igreja muito boa e funcionava muito bem. Uma igreja muito capaz, muito autossuficiente. Só tinha um problema essa igreja. O dono dela está do lado de fora. O que significa? Significa que a gente pode ter boa doutrina, que a gente pode ter 20 anos de igreja e saber muito bem da palavra. Significa que a gente pode ter 20 anos de igreja e conhecer todo o sistema e sermos extremamente organizados em tudo que fazemos.
não temos nenhum problema moral, mas ainda assim, Jesus pode estar do lado de fora. Ainda assim, podemos estar apáticos, acostumados, retomando o que eu falei na semana passada, familiarizados. E esse é o drama da igreja de Laodiceia. E essa apatia, essa indiferença, gerava neles esterilidade, porque eles faziam, produziam, mas não havia fruto. Trabalhavam muito, mas não havia fruto espiritual. Falta de frutos espirituais. Jesus fala que a árvore boa produz bom fruto. E sabe, irmãos, uma coisa que tem me assustado muito, e me chamado bastante atenção nos dias que nós vivemos. Vocês sabem, durante 2017, 2018, 2019, enfatizei muito a temática da graça. E hoje, fala-se muito abundantemente sobre a graça de Deus. Mas a questão da graça de Deus está meio que banalizada. A graça não é barata, como diz Dietrich Bonhoeffer. Custou preço de sangue. E eu digo para você o seguinte, meu irmão e minha irmã, nós temos vivido tempos em que os crentes têm vivido uma vida marcada pelo pecado e pela desobediência. Uma vez livres, agora escravos novamente. Sabe com qual pretexto? De que tem graça de Deus para ela. Tem graça de Deus. Eu posso pecar, eu posso ter uma vida sexual ativa com a minha noiva e com a minha namorada, porque Deus tem graça para mim. Amanhã eu posso pedir perdão e Ele vai me perdoar. Tem graça. Eu posso ser uma pessoa extremamente arrogante, posso ser soberbo e eu ferir alguém, mas depois eu peço perdão porque tem graça de Deus para mim. Tem graça. Vai se banalizando o conceito de perdão e de graça. Nosso Deus é um Deus gracioso. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Deus é um Deus gracioso, amém? Amém. Ele é um Deus gracioso. Mas nenhum pecado, por mais perdão que se receba, está isento de consequências. Nenhum pecado. Nenhum. E eu acho que é isso que as pessoas não estão considerando. Há uma persistência de vida no pecado, de comodismo, com um modo de viver e de se relacionar que desagrada a Deus. Viver no pecado ou viver num estilo de vida que viola os princípios da palavra. Tem perdão? Tem perdão. Tem graça? Tem graça. Mas tem custo, tem consequência. Tem custo e tem consequência. Por exemplo, um bandido que rouba, que comete um latrocínio. Ele mata, ele rouba, ele mata, e então ele é preso. Tem perdão para ele, sim ou não? Sim. Tem graça para ele, sim ou não? Mas tem consequência para ele, sim ou não? E eu acho que as pessoas estão ignorando, irmãos, a apatia espiritual, a má compreensão do que é graça. A igreja está ficando muito parecida, quando eu digo igreja, eu digo no contexto geral. A igreja é muito parecida com a igreja de Corinto. Uma igreja muito carnal, partidária. Eu prefiro ouvir A em vez de B. E a gente vai se apegando, se aferrando, como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, vamos pensar nela. Uns diziam, eu sou de Paulo. Por que uns diziam que eram de Paulo? Porque Paulo era o fundador da igreja de Corinto. Porque Paulo pregava sobre a graça e alguns até faziam uso dessa liberdade para a libertinagem. Ele tem que escrever de novo lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque estavam fazendo uso da liberdade para a libertinagem. Por causa da graça, tem graça. Uns diziam, eu sou de Apolo. Por que uns diziam que eu sou de Apolo? Afinal de contas, Corinto era o berço intelectual, estava ali perto de Atenas, na Grécia. O hobby das pessoas era ir para as praças ouvir os filósofos. Então Apolo, que era eloquente e poderoso na palavra, atraía, pessoas eloquentes se sentiam atraídas pelo estilo de pregação de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro.
porque se sentiam atraídos pela pregação de Pedro, pelo estilo de pregação. Pedro é repreendido por Paulo, porque aqueles que eram favoráveis a Pedro, a gente pode conjecturar, baseado em Gálatas, de que eles entendiam que Jesus não era suficiente, precisava cumprir as regras, as leis. E tinha ainda os espirituais. Eu sou de Jesus. Meu negócio é Jesus. Como que dizendo, se você não está na minha, você não é espiritual. E a gente vai, irmãos, entorpecendo a nossa relação com Deus, depositando a nossa fé em homens e nos afastando da intimidade que esses homens têm e que muitas vezes admiramos. Podemos admirar Paulo, podemos admirar Pedro, podemos admirar Apolo, mas eles tiveram uma experiência. A igreja de hoje é uma igreja que, sem querer, vive esse culto à personalidade. Uma igreja que vai abraçando a indiferença, a apatia, e vai virando uma igreja de tietes, vai tietando homens, pessoas, e se distanciando daquilo que de fato é essencial, e criticando a própria igreja. A igreja não serve para mim. São tão espirituais, são tão sabidos, que não cabe em nenhuma igreja serve. Porque a gente parou de olhar para o lugar certo. Paramos de olhar para Jesus. Sabe, irmãos, por que a igreja de Laodiceia vai perder o fervor espiritual? Versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Os crentes de Laodiceia eram de fato imensamente ricos. Laodiceia, diz os estudiosos, era uma cidade que enfrentou terremotos. E que quando eles vão reconstruir a cidade, eles sequer querem a ajuda do Império Romano. Não precisamos de ninguém. Nós temos dinheiro, nós temos recurso, nós temos ouro. A gente se vira. E Jesus, então, usando esse paralelo com a cidade de Laodiceia e o seu povo, vai combater a autossuficiência e a complacência. O que é complacência, irmãos? E veja se isso não é um problema da igreja hoje. Quando eu digo igreja, eu digo os crentes. Complacência é a política da boa vizinhança. Tem nada a ver. O importante é ser legal. O importante é ser bacana. Tem nada a ver. Tem nada a ver a gente misturar o evangelho com ideologias políticas. Tem nada a ver. Tem nada a ver a gente viver uma vida... Vocês não precisam concordar comigo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho vergonha das festas de casamento, irmãos, dos crentes. Casamento de crente não é mais diferente do casamento de ímpio. É a mesma coisa. O índice de divórcio entre os crentes está igual ou maior que os não crentes. Ser crente na sociedade não está causando diferença, pelo contrário, repulsa. Ser pastor é uma vergonha. Fui parado pela polícia rodoviária essa semana, voltando de Valinhos, fui visitar um pastor, pela superintendência. E ele perguntou, esse carro está no seu nome? Eu falei, não, está no nome da igreja. Aí ele falou assim, bom, me dá aqui a sua habilitação. Aí dei minha habilitação para ele. Nunca tinha parado na minha vida, fiquei morrendo de medo. Do quê? Não sei. Aí beleza. Saí do carro. Levanta o capô não, o porta-mala. Abriu o porta-mala. E ele com aquela luz lá, estava escuro. Eu falei, meu Deus, você não está procurando. Eu falei para ele, ó, eu estou voltando de um encontro com um pastor, o carro está em nome da igreja, eu sou pastor, ele está caçando droga no meu carro. Mas sabe por quê, irmãos?
Porque as 3 profissões mais desacreditadas são, com a letra P. Em primeiro lugar, os políticos. Em segundo lugar, a polícia. E em terceiro lugar, os pastores. Não, mas é desacreditado no sentido imoral, assim, de que não inspira confiança. A professor também, né? Uma vez eu estava na Bahia, com a minha tia, havia falecido o meu primo, e a gente foi lá, e na Bahia existe um costume, quando a pessoa morre, eles tiram foto do morto no caixão, eles mandam fazer camiseta com a foto do morto, é um costume lá da Bahia. Chegou lá na hora de pagar, tinha que dar um sinal. O rapaz falou assim, ó, senhora, a senhora vai ter que dar um sinal de 50%. Aí a minha tia, irmã do meu pai, falou assim, eu não vou dar sinal coisa nenhuma. Eu olhei para a cara da minha tia, já fiquei preocupado, né? Porque elas são tudo valentes. Aí eu falei, mas aí eu fiquei olhando, né? Aí, não, mas tem que dar. Aí ela falou assim, não, você vai fazer e eu não vou dar um sinal. Eu fiquei quieto, né? Vai que eu apanho também. Mas, moça, aqui é o procedimento. Você, meu filho, eu sou do tempo. Escuta aqui. Eu sou do tempo que a minha palavra bastava. E ainda vai continuar sendo. A minha palavra basta. Pois ficou desse jeito. No final do dia, tia Toinha foi lá e pagou o cara porque a palavra dela basta. Mas dos crentes hoje, irmãos, a palavra não basta. Tem gente que marca comigo compromisso 8 vezes e fura as 8. Porque não tem palavra. Vamos nos reunir, vamos. Chega no dia, cadê? É da cultura brasileira, né? Diz que o brasileiro é assim. Ó, a gente se vê. Ó, semana que vem a gente se vê. Beleza? Beleza. Esquece, não vai ver coisa nenhuma. A gente está muito parecido, irmãos, com o mundo. Com o contexto que a gente está ensinando. A gente não tem palavra, a gente não paga as contas mais. A igreja de Laodiceia mostra um pouco desse contexto, dessa igreja que não é sal da terra e luz do mundo, é uma igreja que é igual ao mundo, se considerava segura nas suas posses, como a Amanda pregou há 3 semanas atrás, perdeu-se a simplicidade. Jesus fala, eu aconselho vocês a comprarem ouro refinado de mim, eu tenho a verdadeira riqueza está no Senhor. Os crentes ricos achavam que suas posses acumuladas os tornavam ricos. Mas Jesus fala, vocês são pobres. Jesus deixa claro, o propósito de Deus é a verdadeira riqueza para com a sua igreja. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E onde é que está o drama, então? Onde é que reside a essência do drama? No nosso coração. Deixar a mágoa tomar conta do coração. Deixar o anseio pelas coisas dessa vida tomar conta do coração. Deixar a vaidade tomar conta do coração. Você lembra quando você teve uma experiência com Deus? Você lembra a sua primeira experiência com Deus? Quem lembra da primeira experiência com Deus? Você lembra como foi? Você lembra o desejo que você tinha de buscar mais a Deus? O desejo que você tinha de ler mais a palavra? O desejo que você tinha de congregar? Você não queria perder um culto, você não queria perder uma vigília, você não queria perder a presença. O que você mais queria é a presença. Sabe, irmãos, eu estou falando aqui de comportamento, de conduta, apontando algumas coisas, mas isso são sintomas de um problema maior, que é o coração perdido. Mas eu digo para você nessa manhã, o Senhor quer ter um encontro com você e te renovar e te restaurar. Reconciliar, abrir os seus olhos. Aquela igreja estava cega. Não enxergava o Senhor, tinha aparência de espiritualidade, mas era fachada. O exterior escondia o que estava de verdade dentro do coração, o interior. Essa igreja já não tinha mais uma leitura correta a respeito de si mesmo. E é o que eu tenho visto hoje, os crentes acostumaram a ser crentes do seu jeito. Não do jeito da palavra. Não, está vivo, irmão, não quebra. Está vivinho.
Está com capinha, está protegido. Quebrou a capinha. Ó. Você percebe o convite de Jesus? Eu quero ir já direto ao ponto final. O ponto final está lá no versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é a cura para uma igreja que perdeu o fervor espiritual? Está aqui. Os laodicenses eram cegos, estavam indiferentes, estavam mundanos, se pareciam mais com o seu entorno, já não influenciava mais o seu entorno. E aí Jesus diz a solução para essa igreja: eu estou à porta. Jesus está dizendo, irmãos, eu estou à porta. Isso me traz à memória o que aconteceu, por exemplo, com Zaqueu. Zaqueu estava em cima de um sicômoro, Jesus olhou para ele e disse, olha Zaqueu, convém que eu vá à sua casa hoje. Isso me traz à memória quando Jesus entra na casa de Pedro, quando Jesus entra na casa de Simão. Nada acontece na casa do Simão, o fariseu, para ele, mas acontece para a mulher pecadora. Ela estava de coração aberto. Jesus está à porta, ele está batendo na porta, ele quer entrar. O convite está aberto, ele diz assim, olha, se alguém, isso mostra algumas coisas, esse se alguém. Meditando nesse se alguém, eu cheguei a algumas conclusões. O convite é opcional, se alguém, mas ao mesmo tempo, revela um grau de indiferença. O Senhor está falando domingo após domingo. O Senhor está chamando ao arrependimento domingo após domingo. Se alguém... E ele diz, se alguém ouvir a minha voz. E quem é que ouve a voz, senão as ovelhas? Ele diz que a ovelha reconhece a voz do bom pastor. Se alguém ouvir a minha voz. Quando Jesus entra, irmãos, alguma coisa acontece. Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele ceou com Zaqueu, e Zaqueu foi transformado. Jesus entrou na casa de Levi, o pecador, e ele se tornou discípulo Mateus. Quando Pedro estava distante de Jesus, após ter negado a Cristo, após ter negado a Cristo 3 vezes, agora está lá, renegado, frustrado, decepcionado por ter negado o seu Senhor. Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus faz uma ceia para ele. Ele se alimenta de peixe e pão. Há uma ceia. Sabe o que significa essa ceia? Essa ceia é um convite à intimidade. O Senhor quer voltar a ter intimidade com você, meu irmão. O Senhor Jesus quer voltar a ter intimidade com você. Restabelecer a aliança. A aliança da qual você não vai permitir que o pecado quebre mais. Ele quer jantar com você. Mas a palavra dele é: arrependa-se. Arrependa-se. Tem lugar na mesa para mim e para você nessa manhã. Quantos querem fazer ceia com o Senhor nessa manhã?